Oi, eu sou a Clara e hoje nós vamos falar sobre a arte da adaptação em 007 e sobre as minhas duas versões preferidas do Bond. Já aviso de antemão para ninguém ficar decepcionado que nenhuma das duas é o Sean Connery, mas calma que eu tenho bons motivos para justificar meus favoritos. Então vamos lá. 007 é uma das franquias mais longevas do cinema, que até o momento conta com 25 filmes, já tendo o protagonista sido interpretado por 6 atores diferentes. E a franquia funciona de modo que nunca é feito um remake exatamente, cada troca de ator é marcada por uma reformulação completa do James Bond. E por mais que hoje o personagem seja bem mais conhecido pelos filmes, todas essas versões se inspiraram na mesma fonte, os livros do Ian Fleming. O autor começou a publicar a saga 007 lá em 1953 e ele disse que queria escrever a história de espionagem para acabar com todas as histórias de espionagem. Ao todo, ele escreveu 14 livros e 9 contos protagonizados pelo Bond. Algumas versões cinematográficas foram mais fiéis aos livros, outras foram menos e assumiram mais riscos. E a minha segunda versão favorita é a mais fiel de todas, a do Timothy Dalton. Eu acredito que, ao criar essa estrutura de franquia que tem reformulações constantes, é necessário fazer ao menos uma versão que seja o mais fiel possível e siga a visão do autor. E depois de mais de uma década de filmes mais cômicos protagonizados pelo Roger Moore, era chegado o momento de retornar à visão do Ian Fleming com o Timothy Dalton. Esse Bond é quase exatamente aquele imaginado pelo autor, até em termos de aparência, como vocês podem ver nesse comparativo aqui com uma ilustração que tem por base a descrição feita do personagem no primeiro livro. E os dois filmes com o Dalton tinham um senso de realismo que estava faltando para a franquia anteriormente e que eu acredito que foi mais do que bem-vindo. Mas o mais importante de tudo, esse foi o 007 mais fiel em termos de personalidade também. Tal qual Fleming imaginou, esse Bond era uma verdadeira máquina de matar a serviço do MI6, que cumpria sua missão sem o menor remorso. Não por acaso, o segundo filme com Dalton, Licença para Matar, é um dos poucos a mostrar o Bond sem ser 007 e tem as mortes mais violentas da franquia, que começam a partir do momento que ele deixa o MI6. O filme acompanha o Bond partindo numa missão de vingança depois que a esposa do Felix Leiter é assassinada no dia do casamento dele, por um traficante que tinha sido preso pelo Leiter anos atrás e fugira da prisão. E esse filme evidencia bem porque o Bond era perfeito para o trabalho de espião. Ele era um psicopata. Não era a espionagem responsável por torná-lo um assassino frio. Ele se tornou um espião por ser um assassino frio. Fora das amarras do MI6, ele se mostrou muito pior e mais sanguinário. Aceitar esse trabalho foi uma forma de, talvez, dar um bom uso para as tendências ruins que ele já possuía dentro de si. Curiosamente, eu vejo que esse é o Bond mais subestimado de todos e que não costuma ser tão lembrado quanto merecia. Os filmes da era Dalton foram até criticados à época de seu lançamento por serem sérios demais, além de que ele teve o azar de ter os filmes interrompidos por um processo de direitos autorais que durou 5 anos e foi o motivo pelo qual o ator só teve 2 filmes, quando eu sei que ele merecia muito mais. Por isso eu tô fazendo esse vídeo também para incentivar vocês que gostam de 007, mas não assistiram todos, a verem esses 2 filmes com Timothy Dalton e me agradecerem depois, eu sei que vocês não vão se arrepender disso. Mas se uma das formas de se adaptar a um personagem é seguindo à risca a visão do autor, outra maneira é pegar as bases originalmente estabelecidas para criar algo novo. E foi esse o rumo que a franquia tomou ao fazer o meu 007 favorito com o Daniel Craig. Nessa reformulação foi tomada a decisão de trazer para a tela o primeiro livro, Cassino Royale, e o filme até segue de forma bem fiel à linha narrativa do livro, mas além da história se passar na nossa época e não na Guerra Fria, houve mais uma mudança muito importante. Esse é um outro Bond, com poucas semelhanças com as suas contrapartes tanto nos livros como no cinema. Nos livros do Fleming e em todos os filmes anteriores, executar o trabalho de espião nunca pareceu ser algo penoso para o Bond. Pelo contrário, na maioria das vezes era algo que ele gostava de fazer. Mas esse paradigma muda na era Craig e vemos desde o início o quanto essa vida é difícil para ele. Por mais que o Bond exteriorize que não tem problemas com matar a sangue frio, na realidade, executar esse trabalho requer que ele constantemente mate algo dentro de si próprio para conseguir continuar. Cassino Royale toma ainda outras decisões no sentido de tornar esse o Bond mais humano de todos.
Temos pela primeira vez uma narrativa que é como uma história de origem para o 007. Nós o vemos antes de receber o status de Agente 00, algo que não está presente nos livros originais e nem em nenhum outro filme. Além de, claro, conhecemos a Vesper, a melhor personagem feminina dessa franquia até então, e também a responsável pelo trauma formador do protagonista. Ao longo dessa era, vemos que esse não é mais aquele agente perfeito para quem tudo dava certo. Esse é um homem repleto de falhas, que envelhece, que pensa que já não tem mais lugar nesse mundo. Em todos os filmes, ele está sempre à procura de uma tábua de salvação, de alguém que consiga tirá-lo dessa vida que o faz tão mal, mas que paradoxalmente consiste na única coisa que ele sabe fazer. Nesse ciclo vicioso de buscar por uma salvação e nunca conseguir, esse é o primeiro Bond que vimos de fato aposentado, em Sem Tempo para Morrer, um filme que eu gosto bastante porque ele se compromete em ser uma investigação muito maior sobre o James Bond do que sobre o 007. Mas agora ele já foi traumatizado demais pelos anos de serviço e tem uma desconfiança crônica, uma sensação de que vai perder tudo no próximo minuto e precisa estar pronto para isso. Tendo tido que solucionar tudo pela violência durante boa parte da vida, agora ele se vê incapaz de outras formas de resolução de problemas. A era Craig reflete ainda sobre como é difícil ter qualquer tipo de recomeço quando se está nesse ramo que o Bond está. Essa é uma vida que te puxa de volta sempre, que te exige até a morte. Houve um comprometimento tão grande em tornar esse Bond mais realista que ele ganha o final mais definitivo e mais humano de todos. Esse é o primeiro James Bond que vimos morrer. Então eu diria que os filmes com Daniel Craig são uma adaptação corajosa e que tem um compromisso de trazer inovação, mas nunca no sentido de querer pisar naquilo que veio antes. A inovação é sempre feita de uma forma que reverencia o legado do 007, ao mesmo tempo em que o traz para o século XXI e seus novos debates, principalmente sobre masculinidade. Tendo um protagonista tão complexo assim, eu acredito que vai ser até difícil reiniciar a franquia agora, depois de Daniel Craig. Me contem aqui nos comentários qual é o Bond preferido de vocês e se vocês gostariam de ver mais análises sobre 007, porque eu tenho algumas outras ideias para falar sobre essa franquia e eu quero saber se vocês gostam. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo caso tenham gostado e se inscrevam no canal para ver mais conteúdos como esse. Um beijo e até a próxima!